vou fazer uma recapitulação breve. A gente tem bastante coisa para ver também no dia de hoje. Nós vamos na mesma toada de sábado passado, bastante coisa hands-on, bastante coisa, né? Lembrando que como essa primeira disciplina, e ela foca muito numa visão integrada do projeto, a gente vai passar por várias áreas de conhecimento para vocês terem a ideia do que elas tratam. E aí, nas disciplinas seguintes, vai ter o aprofundamento, tá? Então, é sempre interessante, é sempre importante, né, alinhar. A gente trata de muito assunto em 2 aulas. E aqui é o overview. Cara, o que é o projeto como um todo, tá? Eu vou começar aqui, eu vou abrir o meu PPT, eu vou fazer uma revisão, não é revisão, né? Como é que é quando passa na televisão lá, e no capítulo anterior, né? Então, eu vou fazer uma recapitulação de, no máximo, aí 5 minutinhos, tá? Do capítulo anterior da nossa aula. Aquela pergunta clássica, né? Do modelo online. Tá todo mundo me vendo, me ouvindo e vendo meu slide? Estamos, professor. Ótimo. Beleza. Então, assim, nós começamos a falar sobre o que compõe um projeto, né? Então, nós falamos que um projeto eu tenho que ter algo para entregar numa linha do tempo, que custa dinheiro, que tem critérios de aceitação a serem atingidos, tem pré-requisitos de qualidade que precisam ser atingidos, e para fazer isso precisamos de recursos, sejam pessoas, sejam recursos materiais, tecnológicos, e uma vez que estamos fazendo um projeto, nós temos que prestar contas para quem? Para quem está pagando o projeto, para quem vai usar, para quem vai se beneficiar do projeto, para quem é parte interessada no projeto. E todo projeto tem risco, inclusive eu vou trazer para vocês hoje uma perspectiva de risco que você não vai ver em lugar nenhum, só nesse MBA. Você não vai ver em lugar nenhum, tá? Nós começamos a falar de riscos, né? Riscos são aquelas situações que elas podem acontecer, tanto para o bem quanto para o mal, e a gente, de alguma forma, tem que tentar mapear isso. O 8 aqui, nós podemos ter projetos onde envolvem partes terceirizadas, fornecedores, equipamentos, produtos fora da nossa organização, que a gente tenha que envolver processo de aquisição, e todo projeto tem 9 partes interessadas, né? Inclusive hoje, eu diria que hoje é um marco importante, né, do projeto que eu usei como exemplo, que é assistir a final do Mundial em Abu Dhabi em fevereiro. Por quê? Porque hoje existe um item 7, um risco desse projeto ser totalmente inviabilizado. Se o Palmeiras perder do Flamengo hoje no final da tarde, o projeto está matado. Certo? Eu estou constantemente comunicando, inclusive, olha que interessante, comunicação com as partes interessadas. Uma das partes interessadas disse o seguinte: Vitor, vamos todos para Abu Dhabi? Falei, não, só eu. Ou melhor, você pode ir para Abu Dhabi desde que você pague sua passagem, porque eu não vou lá para passear, eu vou lá para torcer. Então, olha como o alinhamento com a parte interessada é importante. Porque se eu não fizesse esta comunicação e este alinhamento com esta parte interessada, que no caso é minha esposa, esta parte interessada estaria assumindo que ela teria uma participação, um benefício do projeto. Percebeu? Assim, embora eu esteja usando metáforas bem humoradas mesmo, percebeu como às vezes a falta de uma ação você pode impactar um todo, tá? Só que aqui eu fui numa pegadinha com vocês, que vai ser o início da nossa primeira aula, tá? Durante muitos anos nós falamos disso. Durante muitos anos nós começamos o projeto olhando aqui para o item 1, que é o que eu preciso entregar. O que nós vamos começar no dia de hoje é por que precisamos entregar. Ok? Mas eu sigo isso propositalmente na primeira aula, para a gente fazer um monte de coisa e agora pensar na segunda aula, né? Então nós abrimos com isso aqui. E aí, nós começamos a integração baseada em princípios. Na integração baseada em princípios, aquela primeira imagem que vocês viram é a estrutura clássica do gerenciamento da integração até o PMBOK 6. Tá? A integração baseada por princípios começa a ser forte agora na edição 7. Tá? Então, aqui nessa disciplina, a gente está fazendo literalmente uma transição do PMBOK 6, a última versão, ao PMBOK 7, que é a nova versão. Então, a gente começou, primeiro, né, um gerente de projeto tem que ser um administrador,
Então, falamos muito de estar atento a questões de compliance, a questões de jurídico, a questões LGBT, a questões de ISO, a questões relacionadas à ética, né? Falamos muito sobre visão holística, vamos fazer um exercício hoje de visão holística. Esse é o princípio número 1. Princípio número 2, falamos de equipe, falamos de estruturas de formação de equipe, fiz o exercício dos pontinhos com vocês, né? A lei de Metcalfe e a lei de Reed. Ou seja, quanto mais pessoas, menos previsibilidade comportamental a gente consegue ter. Lembrando, né, numa equipe de 9 pessoas, a gente pode ter até 69 bilhões de padrões comportamentais existentes. Então, eu costumo, né, aquela brincadeira que eu fiz com vocês, se alguém perguntar em quanto tempo uma equipe de 9 pessoas atinge alto desempenho, brinquei com vocês que era entre 1 hora e nunca. Entre uma hora e nunca podia ser qualquer um daqueles intervalos. É mais fácil você acertar na Mega Sena do que acertar um chute em 69 bilhões. Aí falamos sobre os estágios de formação de equipe, inclusive agora há pouco, né, antes da aula, nós estávamos usando até alguns exemplos, né, de time de futebol aqui para falar sobre isso. Então, uma equipe ter alto desempenho não significa que você tem tecnicamente as melhores pessoas. Né? Então, foi até aí a conversa que estava tendo com a Cícera a respeito do Fortaleza. Aí não sei quem é torcedor do Fortaleza que não concorda comigo, tá? Estou apenas pegando o contexto da conversa aqui que eu estava tendo com a Cícera. E uma equipe precisa de uma liderança. Então, nós falamos do outro princípio, né? Que é o princípio da liderança. Nós falamos muito, né, da questão de propósito, da questão de entender os skills da sua equipe. Então, uma coisa que é muito importante, né? Durante muitos anos, se pregou muito a motivação do tipo, vai lá, você consegue, você... ou estabelecer uma meta, você tem que fazer de tal forma, senão você não serve. E aqui a gente está indo muito numa linha de entenda o mapa de competências da sua equipe, entenda o propósito das pessoas da sua equipe, entenda o skill da sua equipe. Então, hoje se fala muitas buzzwords de inovação, né? Seja inovador, criativo, blá, 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 blá. Tem pessoas que não são. Simples assim. Isso não é um demérito. Então, eu conheço pessoas que não falam, Vitor, pelo amor de Deus, eu não quero criar nada, eu não quero fazer brainstorming de nada, fala o que eu tenho que fazer. E quando você fala o que aquela pessoa tem que fazer, ela faz num desempenho que ninguém consegue fazer. Essa pessoa é ruim? Lógico que não. Só que existe uma coisa chamada contexto. Nós temos N contextos, né? Então, falamos sobre isso na aula passada. Falamos também sobre... Aqui falamos, né? Fizemos uma associação aos estilos de liderança com os estilos de formação de equipe. Quanto mais inicial a equipe, mais direcionamento a gente tem que dar. Quanto mais performance tem a equipe, nós temos mais uma atuação de suporte, uma atuação de referência, do que propriamente uma atuação de direcionamento. E aí nós falamos sobre partes interessadas, né, que são as pessoas que ou elas influenciam positivamente ou negativamente o projeto, ou são influenciadas positivamente e negativamente pelo projeto. E aí nós fechamos, né, a aula de sábado, trabalhando um pouquinho do mapa das partes interessadas aí do nosso projeto de melhoria de mobilidade urbana, que está sendo o case que nós estamos utilizando aí na nossa aula, tá bom? Então, fiz uma recapitulação rápida aí do que fizemos no sábado passado.